E logo mais, a partir das 8 da noite, a estudante varginhense Alice Zanon realiza o lançamento da obra literária Antes que eu me afogue, que é o livro de estreia como escritora. Por isso, o Jornal Cidade abriu espaço para ouvir a jovem autora sobre o processo de criação e as expectativas de apresentação desse romance. Alice sempre gostou de escrever. Durante a pandemia, se refugiou nos livros e, a partir das incessantes leituras, decidiu tornar seu sonho realidade. Escreveu a obra Antes que eu me afogue. Desde pequena eu sempre gostei muito de escrever, tanto que eu tinha uns 7, 8 anos eu gostava de fazer história em quadrinho. E eu até tinha um primo que morava do meu lado que eu ficava fazendo ele montar a história também, e ele nem gostava. E aí com o tempo eu fui lendo também desde criança e eu sempre tive essa vontade assim de escrever o meu próprio livro. Eu sempre soube me expressar melhor em escrita do que falando. E aí eu comecei escrevendo poema, escrevendo texto assim reflexivo sobre amor, ansiedade e tal. E aí, depois que eu passei a ler mais, começaram a surgir mais ideias para eu escrever meu próprio livro. Também porque foi um momento de muita ansiedade, né? Não só para mim, mas para todo mundo. E eu acho que todo artista, ele busca pegar, assim, o que a gente está sentindo, nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, e transformar em arte. E foi isso que eu procurei fazer aqui. Expressar bem os meus sentimentos em palavras, em textos que pudessem ajudar outras pessoas também. O livro conta a história de uma mulher que está em um relacionamento conturbado e abusivo e vive a dualidade de sentimentos. O tema abordado é muito delicado e atual. Até esse título, Antes que eu me afogue, surge dessa ideia da personagem estar se afogando com os próprios sentimentos. E ela é uma personagem que desde sempre ela viveu em uma casa onde os pais tinham um relacionamento muito conturbado, tinham um relacionamento abusivo também. E ela não sabia como se expressar, ela não sabia, por exemplo, se intrometer nesse relacionamento dos pais. E aí a vida inteira ela já foi uma personagem que não sabia expressar os próprios sentimentos, as próprias vontades. E aí ela começa a se relacionar com o menino e que ela espelha o relacionamento dos pais dela nesse relacionamento. Ele também passa a ser abusivo com ela e ela passa a aceitar toda essa situação. Só que aí, ao passo que ela fica presa nessa manipulação que ele faz com ela, ela vai se sentindo cada vez pior, assim, cada vez uma confusão interna. Eu acho que ainda mais hoje em dia, por conta das redes sociais, as pessoas têm abordado ainda mais esse tema, né? Tem alertado mais tanto as mulheres quanto os homens também dessa manipulação em relacionamentos. E eu acho isso uma coisa muito importante, porque é muito ruim, né? Você ficar presa em uma relação que a pessoa fica te diminuindo, que a pessoa fica te humilhando, ao mesmo tempo que ela fala que te ama. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas que você não sabe se isso realmente é amor ou o que é. E é essa confusão, essa manipulação que faz a pessoa ficar presa ali. E eu acho que como as redes sociais, as pessoas na internet têm tratado cada vez mais sobre esse assunto, eu quis também tratar da forma que eu consigo, que é através da literatura, através da escrita. Essas mulheres, elas se sentem numa dualidade muito grande, numa confusão. Ao mesmo tempo que elas acham que a pessoa ama elas, ela sabe que não. E aí, como no livro eu retratei esse pensamento confuso da personagem, eu acho que elas vão conseguir se identificar com isso, com esse tipo de pensamento, e vão conseguir também sair do mesmo jeito que a personagem percebe que ela está nessa situação, e aos poucos ela vai saindo disso. E também, até mesmo para quem não passa por esse tipo de situação, entender as mulheres que passam, né? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, por que ela tá ali? Se ele bate nela, se ele violenta ela, por que ela fica ali? Só que é um buraco mais fundo, né? Não é simplesmente vai sair daquilo e pronto. Quem quiser conhecer a obra, o lançamento será hoje, aqui em Varginha. Vai ser na Pizzaria El Capone, hoje, né, sexta-feira, às 8 horas da noite. Convido todo mundo para participar desse momento comigo, que vai ser um momento assim, muito especial, muito único na minha vida. A vida inteira eu sonhei com isso e é muito gratificante estar finalmente realizando e saber que é só o início, porque eu pretendo lançar muito mais livros. Parabéns e muito sucesso, Alice. E repetindo, para quem ficou interessado em participar do lançamento do livro,
O evento será realizado daqui a pouco, às 8 da noite, em uma pizzaria localizada na Rua Alberto Cabre, número 566, no bairro Vila Pinto.